Pegar uma bolsa térmica cheia de coisa. Vamos em pé. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje, pela intercessão de Nossa Senhora de Fátima, peçamos e apresentemos nossa diocese, apresentemos a nossa vida, nossas paróquias, nossas famílias, nossos doentes, nossos viajantes, e pedindo a graça a Deus hoje com esse Evangelho, a graça de amar verdadeiramente como o Senhor nos amou. Por isso peçamos ao Espírito Santo que nos guie nesse grupo de estudo. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamais. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando ele saiu, Jesus disse: Agora o Filho do Homem foi glorificado, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi nele glorificado, Deus também o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo ainda estou convosco, vós me procurareis, e como eu havia dito aos judeus, agora também vos digo: para onde eu vou, vós não podeis ir. Dou-vos um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Amai-vos também uns aos outros. Nisto reconhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, então aqui 2 partes a gente repara neste Evangelho, que no domingo eles tiram um trechinho do meio, né? Mas a gente, aqui no grupo de estudo, a gente deixa ele inteiro, tá? A primeira parte, essa parte da herança, né? Que Jesus fala, né? Glorificarei e serei glorificado, né? Como diz aqui, a glorificação última, a proximidade do fim. E aí Jesus doa. Então ele doa como uma herança o mandamento do amor. É a herança que ele deixa para os seus discípulos, tá? Então vamos pegar Gênesis 49, a gente vê esse estilo de deixar herança, né? Não vamos ler tudo, obviamente, mas Gênesis capítulo 49. Então, ele diz aqui, Jacó chamou seus filhos e disse: Reuni-vos, eu vos anunciarei o que acontecerá nos tempos vindouros. Reuni-vos, escutai, filhos de Jacó, escutai Israel, vosso pai. Aí o que ele vai fazendo? Ele vai chamando: Rúben, tu és o meu primogênito. Então, aí ele vai chamando filho por filho. Então, o que é isso daqui? A bênção de Jacó é a herança que ele deixa para os seus filhos, certo?
A herança que ele deixa para os seus filhos. Pega aí o versículo 8, né? Judá, teus irmãos te louvarão, tua mão está sobre a cerviz do inimigo, e os filhos de teu pai se inclinarão diante de ti. Judá é um leãozinho da presa, meu filho, tu subiste, agachaste e deitaste como um leão, como uma leoa a quem despertará. O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de chefe de entre os seus pés. Então essa promessa feita a Judá se cumpre em Jesus, como da tribo, tudo mais. Então claro que a Davi também, mas aí se cumpre. Então a bênção de Jacó, ela permeia aí os séculos, tá? Outro herança, vamos lá, Deuteronômio 32, que aí é de Moisés. 42? Não, 32. Deuteronômio 32. Dá ouvidos, ó céu, que eu vou falar, ouve, ó terra, as palavras da minha boca. Desça como chuva a minha doutrina, minha palavra se espalhe como orvalho, né? Vamos pegar agora o capítulo 33. Esta é a bênção com que Moisés, homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes de morrer. O Senhor veio do Sinai, alvoreceu para eles de Seir, resplandeceu do Monte Farã, dos grupos de Cádiz veio a eles, desde o sul até as encostas. O que é importante que nós estamos vendo aqui? Que esse processo de deixar herança não é algo que Jesus inventou, é da tradição de Israel. Então, Jacó deixa herança para os seus filhos. Moisés aqui não é para os filhos, Moisés aqui é para o povo todo. Para o povo todo de Israel. Tá? A herança que ele está falando aí, a herança é o amor, é o mandamento? Ou é... Não, no caso de Jesus sim, mas no caso deles não. Aí é bênçãos, né? Tá? Vamos aí, 1 Samuel 12. Um pouco para frente aí. Bom, então disse Samuel ao todo Israel: eis que vos atendi em tudo, Então aí no versículo 2, no meio: já estou velho, meus cabelos brancos e meus filhos estão no meio de vós. Vivi entre vós desde a minha mocidade até hoje. Aqui estou, testemunhai contra mim diante do Senhor e do seu ungido. A quem tomei o boi, a quem tomei o jumento, a quem defraudei, a quem oprimi. E no final, e o povo disse: ele é testemunha. Quer dizer, Samuel a mesma coisa, só que aí ele vai evocando, porque como que ele deixou o rei, ele vai falando o que ele fez no meio de Israel, tá? 1 Reis 2, vamos pegar. 1 Reis 2. Mais fácil. Olha o título da Jerusalém, lê aí. Testamento e morte de Davi. Está vendo? Quer dizer, o testamento dele. Aproximando-se o fim de sua vida, Davi ordenou a seu filho Salomão: vou seguir o caminho de todos. Vou seguir o caminho de todos. Qual que é o caminho de todos? Morrer. O que Jesus fala com relação a isso? Na nossa passagem lá.
eu vou ser glorificado. Então a primeira leitura dessa coisa da glória, que depois nós vamos ver mais atentamente isso, é a morte e ressurreição de Jesus. Então ele está falando o que Davi disse, tá? Só que ao invés de chamar, eu estou indo para onde todo mundo vai, Jesus falou que eu vou ser glorificado, porque eu estou indo para o Pai, tá? Se ser forte e porta-te varonilmente, guardarás as ordens do Senhor teu Deus, andando nos teus caminhos, observando os teus estatutos, teus mandamentos, suas normas e seus testemunhos, conforme está escrito na lei de Moisés, a fim de seres bem-sucedido em tudo quanto empreender em todos os teus projetos. O que ele está falando aqui para Salomão? O que Salomão deve fazer. Então, primeiro ele fala do destino dele. Jesus fez a mesma coisa. Jesus fala primeiro do destino dele e depois fala o que os seus filhos, entre aspas, devem fazer. Que no caso é o quê? Eis que vos dou um novo mandamento. Tá? Então, é o mesmo esquema. É o mesmo esquema. Certo? Vamos pegar Tobias 14. Vamos pegar no versículo 8 para não ficar comprido. E agora, meus filhos, eu vos recomendo que sirvais a Deus em verdade e façais o que lhe agrada. Imponde a vossos filhos a obrigação de praticar a justiça e a esmola, de se lembrarem de Deus, de bendizerem seu nome em todo o tempo, em verdade e com todas as suas forças. Portanto, meu filho, sai de Nínive e não fiques aqui. Logo que tiveres sepultado tua mãe junto a mim, parte naquele mesmo dia, seja qual for, e não demores nesse país. E por aí vai, tá? E por aí vai. Então são heranças que são deixadas, tá? Então agora vamos voltar lá, agora que a gente já viu essa coisa da glorificação, vamos pegar João 3. João 3, versículo 14. Do 14 ao 16. Então a gente pega esse trecho, a gente compara com esse que nós lemos. Então, primeiro, Judas saiu. Então, Judas saiu quer dizer, eu vou ser glorificado. Por quê? Porque com a saída de Judas, Jesus sabe que ele vai ser colocado como réu. Né? Ele vai ser condenado à morte. Então ele vai ser glorificado. Então, qual é a coisa? Eu vou ser glorificado, esse é meu destino, tá? E eis que vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros. Olha como é a estrutura desse trechinho aqui. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que seja levantado o Filho do Homem, a fim de que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que entregou o seu Filho único, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é a mesma estrutura. Quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. A glória é o levantar, tanto da cruz, quanto ele está em pé, ressuscitado. Certo? E o amor está aqui também. Só que aqui o amor é o amor de quem? Do Pai pelo mundo.
Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, qual que é a prova do amor de Deus que está aqui? Oi? Entrega. Paradidomino grego. Então, essa entrega, mas não é uma entrega qualquer, é uma entrega para salvar. E o que é salvação? João 10:10. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Então, é uma entrega para salvar. E salvar é vida em abundância. Salvar é comunhão plena com Deus. Certo? Vamos pegar João 17, que é depois, mas ilumina essa passagem que nós estamos aí. Deixa eu ver o versículo aqui. Versículo 4. Bom, começar do 1 mesmo, né? Assim falou Jesus, erguendo os olhos, disse: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. E que pelo poder que me deste sobre toda a carne, ele dê a vida eterna a todos os que lhe deste. Ora, a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que enviar Jesus Cristo. Eu te glorifiquei na terra, concluí a obra que me encarregaste de realizar. Agora, glorifica-me, Pai, junto de ti, com a glória que eu tinha antes junto a ti, antes que o mundo existisse. Qual que é a diferença da glória antes da glória que agora vai ser dada? A encarnação. Me dê a glória que eu tinha antes, só que a glória vai ser dada com Jesus na carne. Qual que é a consequência disso para nós? Oi? A abertura, né, que ele dá para a gente ter a nossa salvação. Né? Então, a palavra é participação. Com essa entrada na carne da glória de Deus, nós passamos a participar da glória de Deus. O povo que não acredita em Jesus vai ler uma passagem tão clara. Mas isso não aceita nem o pressuposto, né? Não aceita nem nada, né? Então aí fica muito complicado, tá? Vamos voltar lá na nossa passagem. Agora o Filho do Homem foi glorificado. Nas minhas contas aqui, esses 5 glórias aqui, 5, porque são 5, né? Tá? 5 na Bíblia é liberdade, tá? Então aqui acho que dá para trabalhar muito bem nisso, né? Por pouco tempo estou convosco, vós me procurareis, como eu havia dito aos judeus, agora também vos digo, para onde eu vou não podeis ir, que é a glória do Pai. Dou-vos, tá? Então, primeiramente, Jesus não fala, eu mando. Ele não fala, eu outorgo. Ele não fala, eu promulgo, como que é a linguagem do Sinai. Ele não fala, eu promulgo agora um novo. Porque promulgar é uma linguagem legal para falar de um mandamento. Ele dá. Eis que eu vos dou um novo mandamento. Tá? O que é o significado de dar? Qual é o significado de dar? Não. O que é dar? Você dá o que para alguém? Se entrega? Não. Quando você dá, o que você dá? Você deu um presente, que numa linguagem bíblica é um dom. A gente não enxerga muitas vezes esse mandamento aqui como um presente. Muitas vezes a gente enxerga como se fosse um fardo. E Jesus gostaria que a gente visse o amar
como um dom, um presente que Ele deu para nós. E não um fardo. E não um peso. Ficou claro? Tá? Hoje em dia não, né? Faz tempo que a gente prefere ver de nós, a gente pergunta, se eu perguntar aqui, cada um, o que você tem de bom? Você, uma qualidade, por exemplo, vamos traduzir isso, né? Aí a gente vai pensar, demora, né? Vai falar, mas um defeito. Na hora você já fala o defeito. Mas é. E a gente demora a falar, pensa na qualidade. E a gente tem muita qualidade, mas a gente meio que caminha para esse É educado para isso, né? a gente não aceita esse presente, essa graça, né? Mas é. Ou tem uma visão do que Deus é um legalista que jogou uma tábua de pedra na nossa cabeça para a gente poder cumprir. A gente não vê que é o verbo yará no hebraico que vai dar a Torá, porque Torá não é lei no sentido latino da palavra. Lei vem de lex, de escrito, né? Quer dizer, aquela coisa outorgada. Lei é educação. É a educação de um pai para um filho. É um dom, um presente que um pai dá para um filho. Mas a gente não consegue, parece, ter essa visão de lei, né? A gente sempre tem uma visão muito horrorosa de lei, tá? O mandamento do amor não é novo. Então vamos pegar Levítico 19, 18, que é o famoso. É de Levítico 19, 18 que Jesus vai citar os dois principais mandamentos. Então amar o próximo vem de Levítico 19, 18. Não te vingarás e não guardarás rancor contra os filhos do teu povo. Amarás o próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Tá? Versículo 34. O estrangeiro que habita convosco será para vós como um compatriota, e tu o amarás como a ti mesmo. Pois foste estrangeiro na terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Se a gente reparar, a parábola do estrangeiro por excelência qual é? De Jesus. A bom samaritano. Então Jesus está falando, lá o legista pergunta quem é meu próximo. A própria lei dá a palavra de quem é o próximo. Então o estrangeiro, você deveria amar o estrangeiro como a si mesmo. E não ficar criando um monte de obstáculo para ficar escolhendo quem é o seu próximo. Então o que a gente parte daqui? O mandamento de amar, ele não é novo. Tá? O mandamento de amar já existia. Vamos pegar Deuteronômio 10, 19. Esse meio, essa forma do povo judeu de, na época, excluir o povo, achando que só eles seriam um pouco da salvação, veio. É uma leitura que nós consideramos errada. Foi mais humano, então, na parte do 10, 19. Tá? Eu acho que antigamente o pessoal, essa coisa de herança, eu acho que muita coisa veio realmente da herança passada, de pais, filho, essa coisa de vingança, eu acho que muita coisa vem disso, né? Mas o ser humano é turpa, né, gente? Então a gente tem que imaginar que se escravizaram povos em nome da Bíblia, né? Sabe? Oprimiram a mulher em nome da Bíblia. Tá? Então tá lá em Eclesiástico 30 que tem que corrigir o filho com varadas, né? O povo pega isso e extrapola para uma violência absoluta. Não é isso que a Bíblia diz. Tanto que a Bíblia
prescreve que quando alguém fosse açoitado seria 40 chibatadas, né? Então eles falavam 40 menos uma. Pelo medo de extrapolar o castigo, então se dava 39. Se dava 39. Mas o quê? Mas a gente fala horrível, mas olha o que os romanos fizeram com Jesus. Lembra do filme? O romano não tinha marca, não. O romano era um monte. Mas isso daí é o quê? É aquela coisa de pensar. Mas as pessoas pegam, isolam trechos da Bíblia e começam a extrapolar. Tá? Aí é perigoso isso, né? Vamos lá, 10, 19. Portanto, amareis o estrangeiro, porque fosse estrangeiro na terra do Egito. Então é o mesmo proposta aí de amar, tá? E deverá ser o distintivo do discípulo de Jesus. Vamos pegar 1 João 3,14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Então vamos analisar essa frase da 1 João. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Como vocês interpretam isso? Então, mas o que é passar da morte para a vida? Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Não. Porque cumprimos o mandamento deles. Então, mas o que é passar da morte para a vida, gente? É vida eterna. Salvação. É vida eterna. Você tem a certeza da vida eterna na medida que você ama. Na medida que você ama. Se você ama verdadeiramente, você tem a vida eterna. É o único critério. Sim. No pensamento judaico, Deus, ele tem, não sei se vocês já ouviram falar dos 2 tronos, né? Tem o trono da justiça e o trono da misericórdia, né? Então, quando isso daí é muito bem passado no filme lá, com o Alto da Compadecida, né? Sim. Ali é trabalhado, só que com a figura de Nossa Senhora, mas o pensamento está ali. Que quando a gente morre, Deus vai se sentar no trono da justiça e vai te julgar. E normalmente a balança vai pender para o outro lado, porque na justiça a gente vai sofrer. Mas se Deus vê que você usou de misericórdia, como a Nica disse, a medida foi a misericórdia, ele sai do trono da justiça e vai para o trono da misericórdia. Então aí a visão é outra. Isso é diferente de Jesus? Então você pegar lá, não precisamos ir lá, porque a gente já foi muitas vezes, né? Vamos lá, Mateus 25. Quando o Filho do Homem vier julgar, ele vai sentar e vai separar como ovelha dos cabritos os maus dos bons. Ele vai falar, eu estive com fome e me desse comer. O critério é esse que nós acabamos de falar. Você sabe que você passou da morte para a vida se você realmente ama o irmão. Tem até uma passagem no Evangelho de João que fala, né? Sabereis que sois meus discípulos se vos amardes. Não, é esse daí, é João 34, é a identidade. Como está em 1 Coríntios 13, né? Eis que vos apresento um caminho, e o caminho é amar. Tá? Vamos continuar aqui. Aquele que não ama permanece na morte. Tá? Então aquele que não ama já está no inferno. A coisa é simples assim.
todo aquele que odeia o seu irmão é homicida. Qual outra figura ligada à palavra homicida que está no Evangelho? Que ele foi homicida desde o princípio. Por que ele foi homicida desde o princípio? Oi? Não, ele promoveu a morte quando deu fruto, né? Então ele foi homicida desde o princípio. Ele já promoveu a morte desde o princípio. Tá? Quando você não ama, você é do time do demônio. A coisa é simples assim. Não precisa cultuar o demônio, não precisa fazer nada disso. É só não amar. É só não amar. Já houve a intenção. Tá? Não, já está com o raciocínio dele. Já está com o raciocínio dele. Essa questão de amar, assim na minha vida, ela foi meio lenta, né? Mas você descobriu o amor, como que o amor que a gente tem por nós, para começar. Porque se a gente não é capaz de amar assim mesmo, do jeito que a gente não consegue amar o outro. Né? Por isso tem que ter visão humana. Pode amar, você pode dizer, eu adoro aquele padre, eu adoro aquele padre. Não, e você? O que é legal em você? Eu gosto do outro. Não existe isso. Não existe mesmo. O amor é você primeiro. Isso daí, qual que é o nome que a gente dá para isso que você está falando? Amor próprio? Não. Essa pessoa que fala isso é idolatria. Idolatria. Não consegue ver nada de legal nela. Porque a pessoa, ela quer escapar de si mesma. Então ela quer o referencial é o outro. E aí tem que começar a olhar para você mesmo, todo aquele processo de amar, tem que se gostar. Sim. Senão Mas você não vai hoje, chegar. hoje em dia, numa sociedade que prega, como o mundo prega, é muito difícil. Porque você liga a televisão, você vê prática falando contra o amor, contra a misericórdia para o próximo. Você liga, você vai ler uma coisa, sempre tem um texto que fala do próximo. Hoje, agora tem lá, estão falando aí a semana inteira de um mendigo de rua que estupou, matou outra criança. Isso, então a gente fica Então, naquela... mas que nem a gente fala, né? Mas depende do referencial. O que o Fantástico passou ontem, não sei se vocês viram no começo, assistiu o Fantástico ontem? Não. Uma mulher nos Emirados Árabes, essa mulher, ao ver o ônibus vindo, ela se jogou em cima do menino, que tinha 3 anos, o ônibus pegou a coluna vertebral dela e ela ficou em estado de coma. Isso foi em 1991. E ela ficou 25 anos em estado de coma. Aí passou para o estado vegetativo, e o médico fala, não dá para explicar. E aí, qual que é o referencial? Foi o amor pelo filho dela que fez ela retornar à vida novamente. Tanto que, quando ela volta, que o médico falou que isso aí é raríssimo acontecer. Porque depois de 1 ano, fala que é muito difícil o organismo recomeçar. Tá? Quando ela falou a primeira palavra, ela reconheceu o filho. E a primeira palavra que ela falou foi Omar, que é o nome do filho dela. Então, foi no comecinho, porque é o dia das mães, né? Então eles puseram isso aí. Então, o amor aí é o amor extremo que vai falar aqui agora. Quer ver? Vamos lá, vamos voltar aqui. Nisto, bom, todo conhecer, e sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Nisto conhecemos o amor. Ele deu a sua vida por nós. Então, o que é amar? Amar é dar a vida. Certo? Agora, claro, você não precisa chegar no extremo dessa mulher. Mas na medida que você dá um pouco do seu tempo, na medida que você dá um pouco do seu trabalho, na medida que você dá um pouco da sua atenção, na medida que você dá um pouco do seu carinho, um pouco do saber lá o quê, até da sua correção, um pouco do seu conhecimento, você está amando na medida que você quer a vida do outro. Não dá para querer algo em troca. Você dá exatamente para a vida do outro. Isso é amar. Então, quando ele fala aqui,
Nisto conhecemos o amor. Ele deu a sua vida por nós. Tá? E nós também devemos dar a vida pelos irmãos. Claro que pode chegar em extremo assim, né? Então você pega uma Santa Gianna Beretta Molla que preferiu morrer do que abortar. Então ela é santa, ela é heroína, certo? E assim, por isso que a igreja declarou ela santa. Ela cumpriu isto daqui verdadeiramente. Só por coincidência, que é assim que é bom para a gente decorar versículo bíblico, né? 1 João 3,16. Nós também devemos amar e dar a vida pelos irmãos. O que é João 3,16? Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para todo mundo crer, não tenha a vida eterna. Quer dizer, lá vai falar do amor de Deus por nós, aqui do nosso amor, do amor dele, mas também do nosso amor ao outro. Né? Porque essa é a definição plena do que é amar. Do que é amar. Tá? 17. Se alguém possuindo os bens desse mundo vê o seu irmão na necessidade, ele fecha o coração, como permanecerá nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos com palavras nem com a língua, mas com ações e em verdade. Nisto reconheceremos que somos da verdade. Lembra lá, que até o Lucas estava falando? Lembra lá, nisto conhecereis que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Olha aqui, nisto reconheceremos que somos da verdade. Nisso reconheceremos que somos discípulos da verdade. Tá? E diante dele tranquilizaremos o nosso coração. Ficou claro? Tá? Então vamos voltar lá. Tá? Só que a gente está falando, né? Dou-vos um mandamento novo. Tá? Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Porque o amor está dito lá, certo? Amar o próximo como a si mesmo, está lá em Levítico 19:18. Mas essa é a diferença. Como eu vos amei. Como que Jesus nos amou? Então, mas às vezes a gente é muito genérico com relação a isso. Vamos pegar o começo, o primeiro versículo do capítulo 13. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Tá? Tradução. Esse como eu vos amei está no passado e não no futuro. No caso Jesus quer dar, ele fala para que nós possamos dar a vida pelo próximo também. Não. Assim como... Amai-vos. Primeiro, ele está vivo aqui. Sim. Esse mandamento é depois da morte. Mas é claro que a cruz pode ser contida aqui. Ele está no meio da ceia. Ele vira para os seus discípulos e fala assim: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Olha o que nós acabamos de ler aqui. Que amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Vocês entendem esse amou-os até... Alguém tem uma tradução diferente de amou-os até o fim? Todo mundo amou-os até o fim? Até o extremo os amou. Até o extremo. Que Bíblia é essa daí? Maria. Ave Maria. Nesse ponto é o mais correto. O que é amar até o extremo? Então não é amar até o fim, amar até a morte. É até o limite, amar até a última gota de sangue, amar até o último fio de cabelo. É amar até exaurir todas as forças. É amar com tudo aquilo que ele tem. Tá? Mas de novo, não é só amor.
Então, tendo amado os seus, ele já amou-os até o fim. Aqui a gente é melhor não ir nas passagens, porque senão fica muito comprido. Mas, Jesus já amou. Amai aos outros como eu vos amei. Como Jesus amou? Não, vamos dar exemplo a partir da Escritura. Jesus dava tanto tempo que tem algumas passagens que diz que ele não comia, não bebeu nada o dia todo e ficava com os discípulos, com quem vinha até ele. Isto. O que mais? Milagres, curas. O que mais? Tem uma passagem também que ele está se retirando, acho que para oração dos discípulos. Aí ele olha para aquela multidão atrás dele e diz: como que eu posso deixar essas ovelhas sem uma palavra? Porque ele tem compaixão da multidão, porque pareciam ovelhas que não têm pastor. Aí a gente pode até pegar o evangelho de ontem, né? Ovelha sem pastor é morta, simplesmente. A ovelha, se ela não tem pastor, ela está morta, porque ela não consegue sobreviver. Certo? Então, ele vê a multidão dispersa e ele tem compaixão. Tá? Outro exemplo. Ele enfrentava também os fariseus, que falavam que não podia fazer cura em dia de sábado, que não podia fazer isso ou aquilo. Mesmo assim, ele tinha compaixão e tinha esse olhar. E Lázaro também, mesmo quando Marta e Maria disseram que estava fedendo já o túmulo, ele abriu o túmulo e mandou Lázaro sair. Sim. Mesmo com tudo contra. O que mais? Tem aquela passagem também da boca do marido, né? Que ficou na boca dele, ele sentiu também o corpo. Então, é essa coisa da doação, né? De ele se doar pelas pessoas. Ali ele estava sendo comprimido pelas pessoas. Tem a passagem do jovem de Naim, ao ver a mãe viúva perder o seu filho único, ele se move de compaixão, manda parar o féretro e manda o jovem se levantar. Tá? O que mais? A do leproso também, né, Padre? Jesus toca no leproso do céu. Então, o tocar o leproso, porque tocar o leproso é ficar impuro. E o lugar do céu. Então, mas primeiro o leproso, né? A carga de ficar impuro, gente. O que Jesus está fazendo? Qual o raciocínio que está aí? Porque, gente, ele não purifica para depois, ele não cura para depois enfiar a mão. Ele enfia a mão para curar. Tradução, quando ele pôs a mão, aquele homem estava impuro. E ele enfiou a mão na cabeça dele. Tradução, ele ficou impuro segundo a lei. Certo? Certo. E qual que é a solução disso? Aquela passagem que diz que não é o externo que Não, eu pensei que você ia falar outra. Mas O homem não foi feito para o sábado, mas o sábado para o homem. A lei foi feita para nos ensinar a amar. E não o amor tem que se adequar à lei. Então, o fazer, lembra lá, a gente pode lembrar de um monte de coisa, né? Lembra do homem da mão seca? Né? Que da sinagoga ela estavam esperando se ele ia curar no dia de sábado. E ele curou, mas o que ele falou antes? Lembra ou não? Então, mas ele deu um exemplo. Lembra do exemplo? tirar o boi da... Então, se o burrinho cair no poço em dia de sábado, você não vai lá tirar o burrinho de lá? Agora, quanto mais esse homem não merece ser tirado dali.
Então qual é? O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Né? Quer dizer, o bem, se é feito no sábado ou fora do sábado, ele tem que ser feito, porque isso é amar. Por isso que esse mandamento, ele se torna o emblema do cristão. Tá? Por quê? Essa coisa de amar, você tem que ficar o tempo inteiro vendo, naquela situação, o que eu devo fazer para verdadeiramente amar. Porque você pode ter duas situações que são parecidas. Numa você vai ter uma atitude, porque ali é uma expressão de amar. Na outra você vai ter outra atitude, porque é outra expressão de amar. Tá? Vamos pegar Lucas 7. Bom, todo mundo conhece a história da pecadora que chora e começou a banhar os pés com as lágrimas, enxugando com os cabelos. Tá? Então, no versículo 39. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado pôs a refletir. Se esse homem fosse profeta, saberia quem é a mulher que o toca, porque é uma pecadora. A preocupação do fariseu não é a mulher se está arrependida. Ele está pouco se lixando com as lágrimas dela. A preocupação é: Jesus está se contaminando com essa pecadora. Essa é a cabeça do hipócrita. Tá? Jesus, porém, tomando a palavra, disse-lhe: Simão, tem uma coisa a dizer. Fala, mestre, respondeu ele. Um credor tinha 2 devedores, um devia 500 denários e o outro 50. Como tivesse com que pagar, perdoou a ambos. Qual dos dois amará mais? Simão respondeu, supondo que aquele ao qual mais perdoou. Jesus lhe disse: julgasse bem. E voltando-se para a mulher, reparam que ele sai da visão do fariseu e vai para a mulher. Disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em tua casa e não derramasse água nos pés. Ela, pelo contrário, regou-me os pés com lágrimas, enxugou com o cabelo. O que Jesus está fazendo nessa frase? Ela amou mais. Oi? Ela se arrependeu. Então, mas ele primeiro ele não fala dela, ele fala do fariseu. O que o fariseu fez aí? Ou melhor, não fez? Oi? Ele não acolheu Jesus. Isso não acolheu significa não amar? Claro. Lembra lá de Abraão? Lembra de Abraão? O que Abraão fez? Vocês são ruins de Bíblia. Os 3 anjos chegam, o que Abraão faz? Se dobra perante eles, manda matar, faz. Então é esse processo de acolher. De acolher. Isso daqui não é que está fazendo um monte de coisa. Isso daqui é o mínimo que fazia para um viajante que chega numa estrada poeirenta, lavar os pés para acolher esse viajante. Enquanto o dono da casa não fez isso, a pecadora chorou e lavou os pés dele. Que é o que mais era o costume de antes. Sim, Ela sim. lavava os pés. Tá? Mas continua. Não me deste um ósculo. Ela, porém, desde que eu entrei, não parou de cobrir-me os pés de beijo. Enquanto o ósculo é o beijo no rosto, tá? Enquanto o fariseu não lavou os pés, acolheu Jesus friamente, essa mulher o acolhe, beijando não o rosto, os pés. Os pés. Padre, Tá? esse não é o mesmo caso parecido com o discurso de Jesus para Judas, quando
acho que Maria Madalena, Sim. ela fala sobre os pés dele como óleo. Sim. Sim. É paralela a coisa. Tá? E é em João isso daí. É o mesmo sentido. É o mesmo, mas pessoas diferentes, sentido diferente, aquela coisa toda. Tá? Vamos lá. Não me derramaste óleo na cabeça, ela porém ungiu meus pés com perfume. Por essa razão eu digo, seus numerosos pecados lhe estão perdoados, porque ela demonstrou muito amor. No grego ela amou muito. Ela amou muito. Então é essa coisa de se doar, porque essa mulher, ela se doa a Jesus. Pedindo perdão dos pecados, ela se doa a Jesus. E ela demonstra essa doação através desses 3 gestos. Tá? Lavar os pés, enxugar com os cabelos, beijar e ungir com o perfume. Tá? Portanto, mas aquele a quem, por essa razão eu te digo, os seus numerosos pecados estão perdoados, porque ela demonstrou muito amor. Mas aquele a quem foi perdoado mostra pouco amor. É uma via de mão dupla, tá? De mão dupla. Vamos voltar lá? Amai-vos também uns aos outros. Nisto reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então, reconhecer. O que é reconhecer? O nosso distintivo de ser discípulo não é roupa, não é modo de falar, não é modo de agir, não é tal ou tal situação, mas é amar. É amar. Então, essa doação que nós fazemos da nossa vida ao outro, isto é a característica do cristão. Vamos pegar Atos 4:32. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32. A multidão dos que haviam crido era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava exclusivamente como seu o que possuía, mas tudo entre eles era koinos, era comum. Tá? Por isso vem koinonia, que é comunhão. O distintivo de cada um se torna o distintivo do grupo. E aí, 2 séculos depois, Tertuliano vai falar, vejam como eles se amam. Tá? Para falar da comunidade cristã, falava que as outras pessoas falavam isso no tempo de Tertuliano. Vejam como eles se amam. Então, o distintivo do cristão, pessoalmente, se torna o distintivo do grupo, do geral. Tá? Vamos voltar lá. Bom, aqui acho que a gente termina, né? Isso reconhecerão que todos os seus meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Tá? A gente está com uma pessoa aqui da comunidade, a Rita, nosso José, sabe, né? Sabe A Ritinha. né? Sim. É um casal de idoso e eles não têm filho, casal sem filho, né? E aí ele caiu, quebrou o fêmur, aí não queria ir pro médico, uma semana depois foi no médico, tinha quebrado, fez cirurgia, veio para casa, e aí ele teve um problema, uma outra situação. Depois de 15 dias, ele teve uma febre alta, voltou
tempo que ela estava lá no hospital, ou dormindo, que foram lá buscar para ajudar, e esse vizinho ia lá para ajudar, sabe, cuidar do cachorro, né? Eu achei tão interessante isso. Parece pequeno, né? Sim. Mas olha como é que é interessante, né? Enquanto ela estava lá, né, nessa vida toda, a pessoa ajudando, eu vir para casa para descansar, aí tinha que estar cuidando lá do cachorro, né? Dos cachorros que ela tinha, né? Ela passeada, ela comida, né? Então, às vezes a gente pega a pensar que amor é coisa grande. Né? Então, O amor se traduz das pequenas coisas até a maior. Exatamente, eu observei isso. Por isso que a Igreja Católica ela é a maior instituição caritativa do mundo. São hospitais, isso é uma história inteira, né? Santa Casa de Misericórdia é igreja, tá? Essa forma de hospitais é igreja. Então, a igreja, educação, escolas, universidades. Então, a igreja, ela sempre se pauta. Por isso que eu peguei lá. A identidade pessoal se torna a identidade do grupo. A identidade da igreja como grupo, agora é a frase do Papa Francisco. Não faz isso como uma ONG caritativa. Quer dizer, faz por fazer. O referencial do amor é a vida eterna. Por quê? Porque Jesus quer que quando a gente ame, a pessoa reconheça ali Ele. E reconhecendo Ele, vai reconhecer a vida eterna. Certo? E às vezes é coisinhas pequenas, né? E não coisas grandes. E olha, também a igreja faz coisa grande, mas você vê que não é que nem a pastoral da criança, né? A doutora Zilda Arnes, com uma iniciativa pequena, conseguiu revolucionar um país. E morreu fazendo isso, né? Porque morreu no terremoto no Haiti, porque ela foi lá para passar a pastoral da criança para aquele país paupérrimo lá. É assim, é esse mandamento aqui. É esse distintivo do cristão aqui. E aí, né, esse caso da Rita, né, esse homem, com certeza, né, é um vizinho, ele deve ter observado, né, que é uma pessoa de bem, né, padre, que está ali voltada para a comunidade. Então, assim, é um pequeno gesto, mas com certeza, se fosse uma vizinha ruim, não ia ter uma pessoa que olhasse, né? Então, ela lá idosa, ele até cabelo grisalho já, esse vizinho, não é tão jovem assim, mas, gente, é muito interessante isso. Era um homem, não foi nem uma mulher, era um homem que está indo essa mão, né? Ela disse que apagou, tanto que passou fome, né? Ficou sem comer, acho que 2, 3 dias. Coitado. Veio para casa, acho que dormiu direto. No dia seguinte, 6 horas da manhã, ele estava lá para pegar os cachorros e perguntar: a senhora está bem, dona Rita? Ela contou ontem pra gente. Achei tão bonitinho, sabe? Não, mas sim. Enquanto, não lembro se é na Suíça ou na Suécia, lá, o professor Felipe Aquino deu esse exemplo. Acharam uma mulher na casa 6 meses depois que ela estava morta. Quer dizer o quê? As pessoas não estão nem aí muitas vezes. Né? Então, às vezes, não é o dinheiro, mas é o se importar pelos outros. Né? Nisto reconhecerão que sois meus discípulos. O Cáter Domingos, né, ele estava falando pra gente que lá quando ele foi na missão para a Itália, assim, ele lá na Itália assim, tem muito idoso. Só que assim, os filhos, eles não levavam os pais para a igreja. Assim. Mas eles tinham vontade, queriam ir, mas eles não podiam ir, não tinham como eles irem, mas os filhos não levavam. Pois então, assim, ele ficava assim, Que é a coisa do asilo, né? Quer dizer, quantas lágrimas no asilo é o quê? Não é que tá faltando alguma coisa, não é que está faltando alguma coisa. É simplesmente se importar, porque com a pessoa que está ali, né? Dinheiro não compra tudo, né? E o filho pode ser um vizinho, né? Porque às vezes, o que a gente, eu costumo falar para as pessoas, o que eu quero ser quando eu for idosa? Eu vou ser o que eu transmito hoje, o que eu faço hoje. Sim. Porque se eu não exercitar isso no meu dia a dia, amanhã eu vou ser uma idosa nanzinha. Se eu não fizer amizade e vínculo, amanhã eu tenho só 2 filhos, né? Tudo bem que eu já tenho 4 netos, posso ter outros. Mas, de repente, eles vão estar longe. E quem vai ser meu próximo? O meu filho vai ser aquele vizinho lá que vai estar cuidando do meu cachorro, ou vai abrir a porta, ou vai ver se eu caí, se eu bati a cabeça. Eu sempre dou esse exemplo. Algumas pessoas me ouvem, tem pessoas que entendem às vezes o que eu falo, porque é a realidade. Mas quantas vezes a gente não vê isso aí? Não é?
Eu fico reclamando toda hora de vamos supor que eu brigo com esse menino. Meu vizinho, você é isso, porque eu jogo pedra, jogo meu bicho na porta da casa dele. Ele vai querer amanhã olhar minha casa, meu cachorro, alguém pra mim? Não vai. É a morte de Stalin, né? Que as pessoas tinham. Ele foi um terrível de um ditador, né? Matou milhões de pessoas, ele morreu afogado no próprio vômito, porque ninguém conseguia chegar perto dele. Chegasse perto do rio. Então, é isso daí. Mas vamos pegar o Salmo. Mas isso acontece no mundo inteiro hoje até mesmo sem assim. É uma regra. Porque as pessoas elas agem de maneira errada e quase não sabem conviver com aquilo que elas construíram. Sim, sim. Mas é outra coisa também, né? Sempre há oportunidade de arrependimento, né? Graças a Deus, né? O Fio de Ouro fala sobre isso. Sim. Vamos lá. Versículo 41. Venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação segundo a tua promessa, e saberei responder aos que me insultam, pois eu confio na tua palavra. Não tire jamais da minha boca a palavra da verdade, pois tenho esperado nos teus juízos. Assim observarei de contínuo a tua lei, para todos sempre, e andarei com largueza, pois me empenho pelos teus preceitos. Também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis, e não me envergonharei. Terei prazer nos teus mandamentos, quais os amo. Para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agradecidos pelo amor de Deus por nós e pedindo a graça de corresponder a esse amor, rezemos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nós damos graças, Senhor, por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora Divina Revelação, Rogai por nós. São Jerônimo, Rogai por nós. o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Em nome do Senhor, e em paz que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.